Olá, alunos. Vamos agora para a resolução de uma questão falando sobre segurança da informação e também o processo de uso do que nós chamamos de assinatura digital. Vamos à leitura da questão, acompanha comigo. Quando um documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração, automaticamente a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida. Certo ou errado? Bem, pessoal, como é uma questão falando sobre assinatura digital, antes de mais nada nós temos que compreender o que é o processo de assinatura digital. Por exemplo, quando a gente fala de assinatura digital, nós temos que imaginar que isso faz parte de um processo que se utiliza de um certificado digital. Quando eu obtenho um certificado digital, eu recebo associado a esse usuário uma chave privada e também uma chave pública. Quer dizer, um usuário vai lá, cria o seu certificado digital, o usuário solicita o seu certificado digital e uma autoridade certificadora emite um certificado digital para aquele usuário. Quando é criado um certificado digital para aquele usuário, é criada uma chave privada e uma chave pública associada a esse usuário. E com esse certificado digital, o usuário pode agora realizar o processo de assinatura digital. Bem, no processo de assinatura digital, o usuário vai utilizar a sua chave privada para assinar digitalmente o seu documento, criando um código único nesse documento, que é justamente a assinatura digital do documento. Mas percebe, o usuário se utiliza da sua chave privada para assinar digitalmente o documento. Posteriormente, é possível utilizar a chave pública desse usuário para verificar se a sua assinatura digital é realmente válida. Então, no processo de assinatura digital, vou repetir, o usuário se utiliza da sua chave privada para assinar digitalmente o documento e, posteriormente, é usada a chave pública deste usuário para conferir se a assinatura digital desse documento é realmente válida. Até aí tranquilo, isso é a base de como funciona o processo de assinatura digital. Só que tem um porém. A assinatura digital, ela garante dois elementos importantes da segurança da informação. Pelo menos esses dois são muito importantes. Primeiro, autenticidade. A assinatura digital, então, garante a autenticidade de um documento. Isso quer dizer que, se a assinatura digital for válida, aquele documento é autêntico, ele foi realmente assinado por aquele usuário que está dizendo ser. Outra coisa, a assinatura digital também tem capacidade de garantir a integridade de um documento. Isso significa que se o documento for alterado no meio do caminho, alterado na sua originalidade, a assinatura digital agora vai ficar inválida. Então, quando eu assino digitalmente um documento, eu tenho basicamente duas intenções: garantir a autenticidade, garantir que esse documento foi realmente assinado por esse usuário e garantir também a integridade, garantir que esse documento não seja alterado de forma indevida, porque se o documento for alterado de forma indevida, a assinatura digital vai ficar inválida. Então percebe, tem que responder em prova sobre a assinatura digital. E o que ela garante na segurança da informação? Garante a autenticidade, que o documento foi realmente assinado por aquela pessoa, e garante também a integridade do documento, que aquela pessoa assinou exatamente esse documento e esse documento não sofreu alterações indevidas. Porque se sofreu alterações, ele perde a sua integridade e a assinatura digital fica inválida. Voltamos então para a questão. Olha lá o que a questão disse. Quando o documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração, automaticamente a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida. Vou marcar como certo. Para essa questão, marquei a opção certo, porque isso se refere a dizer que a assinatura digital garante a integridade do documento. Porque se alguém alterar, a assinatura fica inválida. Isso é a garantia de integridade que a assinatura digital confere ao documento. Certo, pessoal? Então, opção certo aí para essa questão. Até a próxima. Bons estudos!